Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retirarei com juros. Eu o retiraria com juros. Depois disse ao que estavam aí presentes: Tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1.000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1.000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas àquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a estes inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, do versículo 11 até o 28. E nós vimos esta parábola. Vocês viram o quanto que esse senhor foi firme com aquele empregado. Ele tinha tudo para se salvar. Um detalhe aqui no Evangelho é que começa dizendo assim: naquele tempo Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. E aí Jesus conta a parábola, então ele está perto de Jerusalém. Lembremos que Jesus está ali na sua última semana, ele está indo para nos redimir, está indo para nos salvar, ele vai morrer na cruz pela nossa redenção. E aqui no final vai dizer o seguinte: Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Jericó fica numa parte mais baixa, Jerusalém na parte mais alta. Então Jesus agora está subindo para Jerusalém, está indo para nos salvar, para nos redimir. Você entendeu? Eu dei essa parada justamente para
você pensar. E aí Jesus conta esta parábola que eu não vou falar de novo depois. Se você esqueceu, leia de novo. Mas é interessante o que aconteceu com aquele servo que não multiplicou os bens que o Senhor tinha dado para ele. Não multiplicou as moedas que o patrão tinha dado para ele. O que é que Jesus disse para ele? Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias o que eu sou, um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositastes meu dinheiro no banco? Por que que você não negociou? Você sabia que você precisava negociar e você não negociou, e você sabia como eu sou. Eu sou justo. Você não negociou, servo mau. Eu te julgo pela tua própria boca. Estou entendendo, meus irmãos? O Senhor está dando o tempo para que nós negociemos a nossa salvação. Nós precisamos negociar, nós não podemos brincar. Nós precisamos ser de Deus, fazer a vontade de Deus em tudo. Negociemos. Ele não negociou, ele sabia muito bem quem era o servo, quem era o seu Senhor. Está vendo aquela desculpa que as pessoas ficam usando por aí, que Deus é misericórdia e tá tudo bem, tá tudo ok, e vamos continuar nessa vidinha errada, que no final todo mundo vai se salvar? E aqui eu trago mais uma vez aquela questão de um determinado sacerdote dizendo que todo mundo vai se salvar, no final não tem problema, leve a vida aí de qualquer jeito, porque no último momento todos vão se salvar. É assim. E aí Jesus está dizendo, você sabia quem eu sou. Eu sou justo. E o que o Senhor nos ensinou é isso. Na sua volta, no seu retorno, ele vai colocar uns à direita e outros à esquerda. E os que estiverem à esquerda serão condenados, os que estiverem à direita serão salvos. Isso para simbolizar o seguinte: os da direita são aqueles que fazem a vontade de Deus, são aqueles que negociaram, que multiplicaram os bens. E os da esquerda são justamente aqueles que, sabendo de tudo, se enganam, fica se enganando, achando que não é bem por aí, e continua numa vida errada. E aí perdeu tudo. Perdeu tudo. E quem ganhou, ganhou mais. E o final do Evangelho, olha só. Eu vos digo que todo aquele que já possui será dado, mas aquele que nada tem será tirado. Aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. Agora veja, e quanto a esses inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Quem foi justamente esses que Jesus disse, dentro da parábola, que seriam mortos na sua frente? Aqueles que não quiseram que Jesus reinasse. Olha quantas pessoas hoje que não querem que Jesus reine, que diz que essa questão de Deus é balela, que é conversa fiada. Aqui mais uma vez eu vou lá nas faculdades e eu vejo hoje tantos jovens que entraram nas faculdades e saíram de lá ateus,
como uma mãe me falava, preocupada com o filho dele, que era de igreja, de grupo de oração, participava do grupo jovem e foi para a faculdade. E em menos de 3 meses já não queria mais saber de Deus. O que está acontecendo nas nossas faculdades, meus irmãos? É um laboratório de ateísmo. O que está acontecendo? Por que que um católico entra católico e sai ateu, sai pagão? E no Evangelho, Jesus está dizendo, e quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse, e não querem mais que o Senhor reine, não querem mais saber de Deus, não querem mais saber da Eucaristia, não querem mais saber da confissão, não querem mais saber de nada. Não somente nas faculdades, mas nos meios, entre as amizades, os colegas, nos lugares de trabalho, nos filmes. Sempre coisas que são realizadas para negar a existência de Deus. E não querem. Pessoas renunciando ao batismo, servindo a Satanás. Porque hoje está tão declarado que não tem nem mais como esconder. Servindo a Satanás, não querem servir a Deus, ao único Deus verdadeiro, não querem servir. E olha o que Jesus está dizendo nesta passagem, olha o quanto que nós precisamos rezar pelas nossas escolas, pelas nossas faculdades, o quanto que nós precisamos rezar pelos jovens, o quanto que nós precisamos rezar por aqueles que estão nas nossas casas, que moram conosco e não querem saber de Deus. Blasfemam. Falam que não existe eternidade, não existe o céu, coisa nenhuma. E nesta vida errada, servo o mal. Aí Jesus está dizendo de forma dura e que tem muita gente que nem aceita isso. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Esse trazei-os aqui e matai-os na minha frente significa ide por fogo eterno, preparado para o demônio, preparado para Satanás e para os seus seguidores, preparados para aqueles que não quiseram. Vocês estão vendo, não é que Deus seja duro, é que ele é justo. Uma vez que não quis saber dele, então condenação eterna. Na verdade, Deus está apenas fazendo a vontade daqueles que queriam isso. Eles não queriam Deus. Então, agora, indo para a eternidade, irão ficar sem Deus. Deus é justo. Não é que Deus está querendo que fulano e cicrano, que essa ou aquela pessoa vá para a condenação eterna. Pelo contrário, ele veio salvar. Lembremos do evangelho de ontem, quando Jesus falou para Zaqueu: hoje a salvação entrou nesta casa, porque Zaqueu abriu o coração. É diferente agora daqueles que fecharam o coração e que disseram: eu não quero servir a Deus. Quem falou isso pela primeira vez foi o diabo, foi Lúcifer, lá no céu. Não o servirei. Não quero saber nada de Deus. Acabou. E isso foi uma decisão que o diabo ele fez para sempre. Ele não vai se arrepender jamais. Mas nós, meus irmãos, há ainda a chance do arrependimento. Nós podemos ainda nos arrepender. Você está entendendo? Mas depois, quando passar dessa vida para outra, não existe mais arrependimento.
e ouvir de Jesus: eu não te conheço, e a porta do céu se fechar para sempre e sofrer eternamente no fogo do inferno, enquanto nós temos a chance de viver feliz para sempre no céu. E Deus dando a oportunidade todos os dias, e o ser humano cada vez mais entrando na soberba, no orgulho, na vaidade, na prepotência, e dizendo: não te servirei, eu não creio na tua presença, eu não creio na sua existência, eu não quero que o Senhor reine na minha vida. Imagina aquele rapaz, aquela moça, que o pai e a mãe estão fazendo de tudo para que ele se salve, ou o contrário, o filho que está pedindo pela salvação dos seus pais está fazendo de tudo e eles estão dizendo: não, 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 eu não quero, Deus não existe, eu não quero que ele reine. Jesus está dizendo que, por causa desta palavra, por não quererem que Jesus seja o Senhor, porque é necessário que o Senhor seja o Senhor nosso, porque Ele nos deu a vida, nós não existíamos, Ele nos deu a vida e agora nós estamos aqui para amar a Deus, servir a Deus, adorar a Deus, fazer a vontade de Deus. E estão dizendo: não, eu não quero, eu não quero, eu não quero, não quero saber de Deus. Pare de falar de Deus. Imagina aquele filho que diz para sua mãe: não reze, a senhora está perdendo tempo. Veja só, no momento que morre, vai diante de Deus e Deus dirá: afastai-vos de mim e ide para o fogo eterno, porque você não quis que eu fosse o teu Senhor. Que situação drástica. Primeiramente, eu quero agradecer a você que tem permitido que Jesus seja o Senhor da tua vida. E você tem lutado constantemente para que o Senhor continue reinando, 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 reinando cada vez mais. Persevere, vá até o final. Seja realmente aquele que está indo contra a maré deste mundo, que se opõe, que não quer saber de Deus. Persevere, seja fiel, se agarre a Nossa Senhora e seja fiel. E você que talvez esteja justamente aí nessa condição do evangelho de hoje, que está dizendo: eu não quero que o Senhor reine na minha vida, está na hora, pense. Pense. Você acha realmente que depois da morte não existe mais nada? Você acha que nós viemos para esse mundo apenas para morrer e acabou? Ou nós viemos neste mundo para conquistar agora a vida eterna? Por causa justamente do pecado original, Adão e Eva foram desobedientes e agora nós estamos aqui para lutar. Deus já nos deu a salvação e nós estamos lutando pela nossa fidelidade. Você acha que depois não vai haver mais nada? Você então acredita mais naqueles professores que desviaram você? Você acredita mais naqueles amigos que te desviaram? Você foi daquele que estava ali na faculdade ou na escola e, para não ser diferente do outro, você acabou cedendo e você colocou tudo aquilo que você aprendeu no lixo e agora você está levantando a bandeira como eles e dizendo: não a Deus, não a Deus, não a Deus? Pense. Você acha que é assim? Morreu, acabou? Eu creio que morrendo começa tudo, começa a verdadeira vida. Então vamos negociar e vamos salvar a nossa alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você
pela intercessão de Nossa Senhora, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.